quero que você abra a palavra no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, capítulo 22. Amém? Glória a Deus. No versículo 7, capítulo 22, versículo 7 ao 20, diz assim: Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde quer que preparemos? E ele disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direi ao pai de família da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei o preparativo. E indo eles acharam como lhe havia dito, e prepararam a Páscoa. E chegando a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos, e disse-lhe: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse: tomai-o, repartiu-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu e disse-lhe: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Depois tomou o cálice da ceia, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Glória a Deus. O versículo 20. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Este sangue, esse sangue santo, que foi derramado, foi por mim, foi por você, foi por aqueles que um dia entraram dentro de uma igreja e receberam o Senhor, como Salvador. E quando nós fizemos isso, o sangue de Jesus lavou todos os nossos pecados, amém? E nos transforma, e nos leva para um novo tempo de vida, tanto aqui na terra, com Jesus, como um dia com Ele lá na glória. E é isso que nós vamos estar pregando hoje, amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Isso, aplaude. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Querido Deus, querido Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu me coloco agora diante da Tua presença para transmitir a Tua palavra. Querido Deus, que não seja eu a falar, a mulher a falar, mas que o Espírito Santo, meu Deus, que Tu enviaste a nós, meu Pai, fale nesta manhã, Senhor, fale conosco, envia a Tua palavra. Nós estamos sedentos, meu Pai, para receber o que o Senhor tem para nós nesta manhã, Senhor. Envia, Senhor Deus,
e que a tua palavra vá e prospere naquilo pelo qual o Senhor a está enviando. Assim seja, assim seja. Amém. Glória a Deus. Como é bom, né? Estava no escritório vendo a palavra e comecei a sentir a unção que estava aqui no louvor. Glória a Deus, amém? E olha para essa pessoa e fala, ele está aqui ainda. Ele não vai embora não, amém? Quanto mais nos glorificamos, mais Ele nos abençoa, mais Ele está perto de nós. Glórias ao nome santo do Senhor. Hoje nós vamos estar falando um pouco a respeito da vinda de Jesus. Porque nós, como servos de Deus, queridos, temos que estar ligados em tudo o que está acontecendo. E quando Jesus, Ele nos salvou ali através do sangue dele na cruz, e quando nós chegamos na frente, levantamos as nossas mãos e aceitamos a Jesus, o Senhor nos dá para nós uma nova vida aqui na terra. E o Senhor vai tirando de nós tudo aquilo que não presta. Amém? Tudo aquilo que não presta. Deus vai tirando de nós. E Deus vai dando para nós algo diferente. Diferente. E nós vamos mudando aqui na terra. Então aquilo que nós fazíamos antes de conhecer Jesus, nós começamos a não fazer mais. Aquilo que para nós era, normal, quando nós viemos para Jesus, nós mudamos, né? Tem sentido a mudança na tua vida? Amém? A gente muda, a gente quer estar mais com o Senhor, e o Senhor vai cuidando de nós. Nós chegamos diante do Senhor, queridos, como um trapo de imundície, como um pano de chão muito sujo, amém? Chegamos assim, chegamos cheios de pecados, chegamos cheios de manias, chegamos cheios de ruindade, às vezes de falsidade, às vezes de mentira. Mas quando nós chegamos diante do Senhor, sabe, tudo vai mudando. Então aquele que mentia não mentia mais, sabe, aquele que furtava não furtava mais, aquele que adulterava não adultera mais, e ele vai mudando. E quantas vezes, quanto mais nós abrimos o nosso coração para que o Espírito Santo faça a obra em nós, mais nós vamos ficando mais parecidos com Jesus, amém? Até aquele dia que Ele, nos céus, vai enviar os seus anjos em toda a face da terra, amém? Para levar aqueles que são dele, amém? Nós um dia estaremos com ele, amém, queridos? Nós um dia estaremos com ele. E a palavra do Senhor diz que quando o Senhor chama os discípulos e fala para os discípulos, olha, vão em tal lugar, e vocês vão chegar neste lugar, vocês vão encontrar um homem carregando, o sinal era, um homem carregando um cântaro de água. Por quê? Naquele tempo, quem cuidava dessa área eram as mulheres. Eram as mulheres, não se via um homem carregando um cântaro de água, amém? Quando os discípulos chegam para ele e diz, né, ide preparei a Páscoa para que comamos, e eles dizem, aonde o senhor quer que nós preparamos? E ele vai começar a dizer para ele, olha, vocês vão fazer assim, 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 olha, quando entrar na cidade, encontrarei um homem levando um cântaro de água. Esse era o sinal, amém? Porque na época era só mulher, esse trabalho era de mulher, de levar o cântaro, de buscar a água. Seguiu até a casa que ele entrar. E os discípulos fazem então aquilo que o Senhor manda, vão para a cidade, e naquela cidade eles ficam ali olhando, eles ficam ali procurando. O Senhor disse, eu imagino que eles veem muitas mulheres com cântaro de água na cabeça, levando, mas o Senhor falou, é um homem, amém? Até que eles estão ali e eles veem o quê? Um homem com cântaro de água. Eu imagino que um discípulo diz para o outro, é esse daí.
É na casa desse que nós vamos preparar a Páscoa, onde nós iremos nos alimentar a Páscoa junto com o Senhor Jesus. E eles começam a seguir aquele homem então. E quando o homem entra na casa, eles entram ali e eles vão dizer para o homem: olha, o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, e aí fazei o preparativo. Então, tudo aquilo, o Senhor foi dando direção. E o Senhor dá direção para nós. Sim ou não, igreja? Né? Às vezes nós queremos fazer alguma coisa, às vezes, sabe, o Senhor vai nos dando direção. Aqui ele estava dando direção. E quando eles entram ali e falam com o pai de família vai a um lugar, prepara uma grande sala, fala: é aqui. E aí os discípulos começam então a preparar a Páscoa, a preparar o cordeiro, preparar o pão asmo, porque até aquele momento era a Páscoa. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que, no versículo 14, que quando chega o momento, eles entram, olha, versículo 14, e chegada a hora, pôs-se à mesa com seus apóstolos. Jesus, ele está sabendo que é a última Páscoa que ele vai estar comendo. Ele está sabendo que ele está se preparando para um dia ser pregado numa cruz. Ele está se preparando, sabe, para ser entregue nas mãos dos pecadores. Ele está se preparando. Então ele senta ali com seus discípulos, e ali junto com seus discípulos, um dos seus discípulos, aquele que ia traí-lo, aquele que iria entregá-lo para o sacerdote por 30 moedas de prata, ele estava ali também, junto com os 12, comendo daquela Páscoa. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele está muito triste. Ele está muito triste. E ele diz aqui no versículo 15: e disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Jesus era 100% homem, mas 100% Deus, né? Ele sabia o que ia acontecer. Então ele está ali, ele senta ali, junto com os discípulos. Era isso que ele queria, estar ali junto com os seus discípulos. E ele disse: olha, eu desejei estar aqui com vocês. Jesus deseja estar comigo e com você, amém? Jesus deseja estar com a igreja dele. Jesus deseja estar com o povo dele. E quando o povo dele glorifica e engrandece o nome dele, a unção desce, aleluia. E quando a unção desce, isso significa que a igreja está agradecendo a Deus, que a igreja está glorificando o nome do Senhor, e que o Senhor então veio receber a glória que aquela igreja está entregando para ele. E ele sabe que é últimos dias. E ele diz aqui no versículo 16: porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no céu. Aqui é tremendo, porque ele fala: olha, é o último dia. Daqui eu vou sair. Eles saíram dali, cantaram um louvor, saíram, eles vão então ao jardim Getsemane. Ali ele chama 3 discípulos para ficarem ali com ele. Ele está angustiado, ele está triste, mas ele diz para os discípulos: olha, a minha alma está angustiada até a morte, ficai aqui comigo, enquanto eu vou na frente, vou um pouco mais na frente, eu vou orar. E ele deixa os discípulos ali, e ele vai na frente, e ele começa a orar. A palavra do Senhor diz que o suor dele se transformou em sangue. Ele orava, ele clamava a Deus, mas a preocupação dele, ele estava preocupado, ele estava orando, ele estava clamando a Deus, mas também a preocupação dele eram os discípulos, porque de vez em quando ele levantava ali e ele ia até onde estavam os discípulos estavam dormindo. E Jesus então ali naquele lugar levanta Pedro e fala para Pedro: poxa, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Nem uma hora vocês estiverem em oração? Às vezes nós oramos tão rápido, né, igreja?
Às vezes nós chegamos, Senhor, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa minha esposa, meu esposo, e amém, amém, amém. Né? Às vezes o Senhor quer mais de nós. Amém? O Senhor quer uma aproximação mais de nós. Quando Ele chega para os discípulos, Ele diz: olha, minha alma está angustiada, fica aqui comigo, ora comigo, busca comigo. Mas quando Ele volta, eles estão dormindo. E Ele diz para Pedro: Pedro, nem uma hora vocês podem estar comigo. No momento que Ele precisou, não tinha ninguém. Ele vai novamente, dobra o joelho e começa a orar novamente. E ele diz: Pai, se queres, tu podes tirar esse cálice para que eu não beba. Tu pode, Senhor, mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Queridos, às vezes nas nossas vidas nós queremos algo e buscamos aquilo, e às vezes não acontece, e às vezes quando não acontece, porque o Senhor sabe o dia da manhã, às vezes nós temos que passar por uma situação, e às vezes nós começamos a murmurar. Poxa, eu falei tanto para o Senhor, eu busquei tanto ao Senhor, eu coloquei tanto isso nas mãos do Senhor, mas até agora nada. E às vezes nós esquecemos, mas Jesus nos ensina aqui, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim essa hora, mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Por 3 vezes. Ele poderia dizer: eu não quero, eu arrependi, eu não vou morrer numa cruz, eu não vou pagar um preço, eu posso... Não, ele podia falar isso, mas não, ele veio para isso. Ele veio para salvar a mim, ele veio para salvar você. Ele veio para derrubar o sangue, ele veio, sabe, para que o seu sangue caísse na terra, e cada vez que aquele sangue caísse na terra, ele estava pagando o nosso resgate, queridos. Você foi resgatado, aleluia. Eu fui resgatado, aleluia. O inimigo estava lá tentando nos destruir. O inimigo estava ali: Senhor, eu vou destruir, eu vou acabar. Mas Ele veio, e através do sangue, porque Ele diz: olha, eu não vos comprei, e nós não somos comprados com ouro, com prata, não. Nós somos comprados com sangue. Um sangue incontaminado de um Cordeiro Santo, aleluia. Ele teve que ir até o fim, para que eu e você estivesse aqui hoje. Amém? Ele teve que ir até o fim, queridos. E ele foi até o fim. Quando naquela cruz ele olhava e dizia, as pessoas zombavam dele: ah, crê no Senhor, pede que Ele venha te tirar daí. Ah, tu não está falando que tu és o Filho de Deus? Então desce da cruz e vamos crer em ti. Mas ele foi. Amém? Ah, mas pegaram Jesus, fizeram isso. Não, ele tinha poder de não deixar acontecer nada disso com ele. O que pregaram Jesus naquela cruz não foram os pregos. O que feriram Jesus naquela cruz não foi a cruz. Não foi a coroa de espinho. O que pregaram Jesus naquela cruz não foi, queridos, os pregos que estavam em suas mãos, os pregos que estavam nos seus pés, mas o que pregaram Jesus foi a minha vida, foi a tua vida. Ele dizia: eu vou até o fim. Você vai até o fim com Jesus? Você vai até o fim? Porque Ele foi até o fim por mim e por você. Amém? Quando os soldados então vieram e quebraram as pernas dos outros que estavam ali crucificados, que estavam ali com ele, quando chegaram até Jesus, ele estava morto, eles pegam uma lança e eles lançam do lado de Jesus, e a palavra do Senhor vai nos dizer que saiu sangue e água, mostrando que todo sangue, desde do jardim do Getsemane, onde ele orava clamando, onde o seu suor se transformou em gotas de sangue, até o último momento, onde ele diz: Pai,
está consumado. E inclinou ali a cabeça. E quando o furaram, saiu sangue e água. Todo sangue, por mim e por você. Todo sangue por aqueles que creram. Eles foram pagando, através do sangue, todos os nossos pecados, todos os nossos erros. Por isso que eu falo que quando nós entramos na presença do Senhor, nós chegamos imundos, como trapo de imundície. Mas quando nós deixamos o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas, entrar no nosso coração, ele começa a mudar. A dificuldade, às vezes, queridos, é que quando nós aceitamos Jesus, nós estamos no primeiro amor. Então tudo aquilo que nós queremos estar na casa do Senhor, nós queremos, sabe, se tem vigília, a gente quer ir para a vigília, se alguém fala de monte, a gente quer ir para o monte, a gente gosta de orar, a gente lê a palavra, a gente vê, às vezes a gente nem entende o que está lendo, né? A gente é novo convertido, nem entende, mas o desejo de ler a palavra, de entender a palavra, o novo convertido é uma bênção. Só que os anos vão passando. E às vezes nós ficamos velhos convertidos. Às vezes nós não temos mais aquele prazer que nós tínhamos antes. Às vezes a nossa fé não está como a fé que nós tínhamos antes. Às vezes a minha fé não está igual. Às vezes a tua fé não está igual. Às vezes, pastor, eu tenho anos que eu sigo ao Senhor. E nesses anos, várias vezes eu tive queda. Levantei, mas queda. Levantei sim. Nós somos humanos. Você é humano, sim. Amém? Só que cada vez que a gente caiu, Ele estendeu as mãos e nos levantou. Cada vez que você cai, cada vez que nós caímos, cada vez que nós fraquejamos na nossa fé, Ele levanta, Ele segura, porque a palavra diz: eis que te tomo pela tua mão direita e te seguro. Sabe quando uma criança está começando a andar, e a gente tem que deixar a criança no chão, né? Tem pessoa que fala que a criança, não vou deixar a criança no chão, não. Se você não colocar ela no chão, você não vai ver ela andar. Mas às vezes a criança começa a andar, e a criança começa a correr, e às vezes a mãe fica olhando, né? Mãe e o pai, né? Fica olhando para aquela criança, está ali. Mas ali a criança está correndo e a mãe está olhando, o pai está olhando. Mas daqui a pouco, se a criança tropeça e cai, a gente está lá em cima, sim ou não? Amém? A gente está lá em cima. Assim é Ele. Às vezes nós tropeçamos. Às vezes a nossa fé abala por algo que nós queríamos e não conseguimos. Às vezes a situação está brava e a nossa fé se abala um pouco. Mas Ele diz: ei, eu estou segurando as tuas mãos. Ei, Ramanda canta labassorianda lamanai. Ei, está tudo no meu controle. Amém? Tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle dEle. Há momento que nós estamos lá em cima, há momento que nós estamos vivendo um tempo maravilhoso, nós glorificamos, exaltamos o nome do Senhor. Mas às vezes vem o tempo difíceis. Vem. Querido, aqueles que falam que você veio para Jesus, agora não vai faltar nada, isso não é verdade. Isso não é verdade. Ele diz: olha, no mundo tereis o quê? Mas tem de bom ânimo. Tem tempo bom. Tem tempo que você vai glorificar, vai exaltar. Mas vai aparecer os vales. Mas a palavra do Senhor diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Pastor, o que é essa sombra da morte? É os momentos difíceis. É os momentos que às vezes nós passamos e, nossa, mas olha, estou passando uma luta. Sim ou não? Mas, como diz a palavra, estou passando. Essa luta vai passar.
Olha para essa pessoa e fala: essa luta vai passar. Deus está na tua frente, Deus está na minha frente, Deus está comigo, Deus está contigo. Estou passando uma luta, pastora, minha fé está meio assim. Não se preocupe, porque Ele diz que Ele está no controle de tudo. Você está passando essa luta, é para você buscar mais. Você está passando essa luta, é para você entrar em jejum. Você está passando essa luta, é para você clamar mais. Luta, igreja, é para a gente chegar mais perto de Jesus. Amém? Glorifica a Deus pelas lutas. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Quando a lagarta, ela vai virar borboleta, o que é necessário que ela faça? Ela vai para onde? Um casulo. E ali ela vira borboleta. E ali só que ela precisa passar por aquele aperto. Mas no momento que aquela lagarta está passando por aquele aperto, começa então a modificação nela. Quando ela está passando por aquele aperto, sabe? Aí começa, eu não sei se é pata, não sei como que é, né? Entendeu? Ela começa a ter força. Aí se chega alguém e olha ali e fala: não, eu vou ajudar a lagarta, eu vou ajudar ela. E aí vai lá e pega uma tesoura bem fininha e tenta quebrar aquele casulo. Aí a borboleta sai, opa, eu ajudei a borboleta, mas ela não está preparada. Ela vai e anda um pouco e ó. Se um pintinho está no ovo, ele tem que fazer força para quebrar aquele ovo, para ele nascer e nascer forte, sim ou não? Aí alguém vai lá: não, eu vou ajudar o pintinho, vai quebrar aqui, ó. Quando tirou o pintinho morreu. Assim é a luta. Assim é a luta, queridos. Quando nós estamos em luta, quando nós estamos em batalha espiritual, nós estamos... O Senhor fala: chega mais perto. Vem. Chega mais perto. Sabe quando uma criança se machuca, que ela corre: pai. Porque ela sabe que a mãe e o pai vai pegar, vai colocar no colo, vai proteger. Então quando nós caímos aqui nessa terra, quando nós passamos luta, a receita é: corre nos braços do Pai. Corre nos braços do Pai. Alamaxaramacanta, alamanai. Corre em oração. Vai para o teu quarto, fecha a porta, dobra o joelho, fala com Ele. Aleluia. Às vezes você não vai conseguir nem falar, mas às vezes as lágrimas tuas vai subir. As tuas lágrimas: pastor, eu não consigo falar, mas chore na presença dEle. Deixa, igreja, as lágrimas sair, porque o Senhor conhece o teu coração. Pastor, eu não tenho nem lágrimas, mas só de você estar ali ajoelhado, dizendo: Senhor, estenda as tuas mãos. Senhor, eis-me aqui. Tu sabes como é que está a minha vida, Senhor. Ele está ali pertinho de você. Ele está ali pertinho. A vida dele fala: aguenta mais um pouquinho. Quando Jesus estava no jardim e as gotas de sangue, o suor se transformava em gotas de sangue, ele estava ali, o pai estava ali, mas o pai dizendo: filho, só mais um pouquinho, e você vai cantar o hino da vitória. Fala para essa pessoa aí linda do seu lado: só mais um pouquinho, e você vai cantar o hino da vitória. Só mais um pouquinho. Quem sabe só mais um jejum. Quem sabe só: Senhor, olha, eu vou me apresentar diante de Ti, eu vou consagrar a minha vida diante de Ti. Senhor, eu vou entrar numa consagração, num jejum. Senhor Deus, eu vou ficar aí meio-dia sem comer, e esses momentos, Senhor, eu vou oferecer a Ti, consagrar a Ti o meu café da manhã, Senhor. Sabe? E aí você consagra aquele café da manhã ao Senhor. Você não toma o café da manhã, você entrega ele ao Senhor, em oração, em busca
busca, em louvor. Às vezes o momento está tão difícil, você pode ligar a tua televisão, colocar ali um louvor e você vai adorando Ele, glorificando, engrandecendo Ele. Daqui a pouco você sente uma presença tão tremenda, tão tremenda, tão tremenda. O Espírito Santo está perto de você dizendo: ei, eu estou aqui. Você não está sozinho não, você não está sozinho não. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiz um esboço aqui, mas o Senhor mudou tudo. Amém? Vamos pegar só, mais alguma coisinha aqui, tá? Não dá para pegar tudo. Glória ao nome do Senhor. Em Mateus, no capítulo 24, no versículo versículo 3 ao versículo 13. Vamos um pouquinho para lá. Eu te amo, Jesus. Louvado seja, Senhor, o teu nome. Mateus capítulo 24. Ele dizendo: olha, desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça, e não vou comer mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Ele estava dizendo naquele momento: eu vou voltar. Quem está esperando a volta dele? Eu vou voltar e eu vos levarei vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Mateus 24, 3 ao 13. Ele começa a falar com os seus discípulos. Ele começa a falar com o povo que está ali junto com ele. E o versículo 3 diz assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando será essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto aconteça, mas não, ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra reino, contra, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Estamos perto ou não? Esse sim aí, nem eu ouvi direito, quanto mais o Pai. Estamos perto ou não? Sim. Porque ele fala, quando começar a acontecer essas coisas. Amém? Às vezes a gente começa a ver as coisas acontecer e a gente começa a brigar. Porque mas esse homem, essa mulher, esse governador, e a gente começa, mas não. É acontecimento, está acontecendo. Querido, isso daqui, não é um livro de autoajuda, não. Não é uma revista. É a palavra de Deus que fala comigo e com você. E ele diz: ouvireis de guerra, rumores de guerra, mas não assustei, porque é mister que isso aconteça, quer dizer, vai acontecer. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Quer dizer, era assim. Sabe aquela, não é nem rua, não sei como é que chama, sabe? Mas é grande, 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 quando a gente chega dentro do Senhor. Só que vai estressando, vai diminuindo, vai ficando mais estreito, mais estreito, mais estreito, mais estreito. E nós estamos entrando numa área, igreja querida, que o negócio está ficando mais estreito. Mas é para a gente ficar com medo, é para a gente olhar, não, é para a gente olhar para o céu. É para a gente olhar para Ele. É para a gente se esfriar na fé de maneira alguma.
é para a gente acreditar nele. É para a gente dizer, o Senhor está aí. Versículo 9, então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos hão e sereis odiados de toda a nação por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros e se odiarão. Haverá um tempo, porque ele está falando aqui com a igreja, amém? Ele não está falando com o mundo, ele está falando comigo e com você. Com a igreja ele está falando. E ele diz, olha, vai ter pessoas que vão te trair, vai ter pessoas, né? Vai ter, nesse tempo muitos se escandalizarão, sabe? Porque vai apertar um pouco e a pessoa ela vai dar no pé. Igreja, Cristo, o negócio está pegando fogo aqui. Não, ela vai dar no pé. Fala assim, eu não vou. Eu vou ficar até o fim. Amém? Porque vai acontecer. Vai acontecer. Sabe? Nesse tempo muitos serão escandalizados. Trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros odiarão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nesse tempo de traição, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo que aquele que serve a Jesus, ele vai ficar firme, mas aquele que está meio, ele vai dar no pé. Porque ele vai falar, eu vou nada. Amém? Então, por que, igreja, nós temos que estar cheio do Espírito Santo? Porque com o Espírito Santo a gente vai até o fim. A situação está difícil, mas o Espírito Santo está aqui me fortalecendo. O Espírito Santo está aqui na minha frente. O Espírito Santo, porque os discípulos que morreram depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, todos eles morreram com coisas terríveis aconteceram, mas todos estavam cheios do Espírito Santo. Amém? Aí você vai em frente, porque não é você, é o Espírito Santo. Mas aquele que aí ele vai falar, eu não. Você já reparou que a maioria das igrejas, as igrejas mais sérias, está bem difícil, igrejas. Você olha um montão de gente, você vê muita gente, sabe? Ai, mas olha, tem 3.000, a minha igreja tem 3.000 pessoas, sabe? A minha igreja tem 5.000 membros. Eu sempre falo, eu não quero. Eu quero conhecer as ovelhas que Deus colocou para mim cuidar. Amém? Pastor tem que ter cheiro de... Não, pastor? Não é fácil ter cheiro de ovelha, mas a gente tem que estar ali junto. Dizendo, olha, gente, vai acontecer, está aqui, sabe? É hora da gente entender a palavra, sabe, queridos? Receber a palavra e dizer, Senhor, me fortalece, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, como tem esfriado o amor? Hoje tem muitas igrejas. Então as ovelhas estão mais ou menos assim, elas estão numa igreja. Se acontece alguma coisa que elas não gostam, eu vou para a igreja B. Aí lá na igreja B, ela vai indo. Aí acontece, ela ouviu alguma coisa, ela não gostou, eu vou para a igreja C. E assim ela vai indo. Não tem raiz. Amém? Salmo 1 diz que nós somos como árvores que têm raiz. Porque quando tem raiz, o vento vem, o vento vai, alguém fala, pode acontecer alguma coisa, sabe? Não importa, eu quero estar com Cristo. Não importa. Pastor, aquela pessoa falou uma coisa que eu não gostei. O amor começa a esfriar. O crente já não tem mais raiz. O crente já não está afincado. Sabe o que eu falo? Sempre falei isso, que o Senhor me deu.
A Resgatando Vidas agora está crescendo, né, pastor? Mas não foi fácil o começo. E também não é fácil agora. Mas o Senhor falava para mim que o ministério tinha que crescer para baixo. Porque quando você olha e vê uma árvore grande, frutífera, você vai olhar a raiz dela, é lá embaixo, sim ou não? É profunda. Quando a raiz é profunda, a árvore cresce. E mesmo que venha um sol forte, a árvore continua verde, porque ela está arraizada. Graças a Deus, a Resgatando Vida está enraizada. Graças a Deus, a Resgatando Vida agora que está começando a dar o primeiro fruto. Mas as nossas raízes cresceram para baixo. Entende isso? As nossas raízes cresceram para baixo. Hoje nós estamos começando, estamos ali. Sabe? Mas nós crescemos para baixo. Nesses 7 anos, nós crescemos para baixo. Tivemos raízes. E veio o vento. E o vento balançou para um lado, balançou para o outro, balançou para o outro. Mas tinha raiz. Fala assim, eu preciso ter raiz. Eu preciso. Porque quando tem raiz, quando a pessoa ouve uma coisa que ela não gosta, Senhor, perdoa essa pessoa, ela não sabe o que ela está falando. É ou não é? Mas alguém falou alguma coisa. Mas quando a pessoa, o amor da pessoa por Jesus começa a esfriar, qualquer coisinha que acontece na igreja, ela, dá no pé. Ela esquece que ela foi cuidada. Ela esquece que os pastores oraram, que os pastores aconselharam, que os pastores estiveram junto. Ela esquece tudo isso. Não, porque aconteceu o seguinte, alguém falou uma coisa que eu não gostei. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Aí hoje eu estou na A, amanhã eu estou na B, depois eu estou na C. E aí Jesus volta. Ou no arrebatamento, ou para levar a pessoa. E aí? Como é que fica? Você está entendendo? Hoje, o que o Senhor está mostrando para mim e para você, igreja? Não adianta eu chegar aqui e só contar coisas. Não, gente. Tem flores, mas tem espinho. E se eu pregar só flores, quando chegar os espinhos, você não vai aguentar. Mas se nós, como pastores aqui na igreja, Resgatando Vida, pregar que também é espinho, que também pode acontecer isso, quando o espinho vier, quando a situação vier, você já sabe, você vai estar firme, glória a Deus, você vai estar dizendo, essa luta vai passar, essa luta vai passar, né? Como aquele louvor, né? Estou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. A prova está aqui, mas eu estou vendo lá na frente. Deus vai me tirar daqui. Deus vai me tirar. Deus vai me tirar. Eu não estou olhando para a minha prova. Eu não estou ali como uma galinha de Angola dizendo, eu estou fraco. Eu não. Se eu tiver que passar por isso, se a minha família tiver que passar por isso, ela vai passar. Mas nós vamos passar confiando em Deus. Nós vamos passar e saber, glórias ao nome do Senhor, que essa luta vai passar e eu vou cantar o hino da vitória. Amém? Essa luta vai passar. Porque ele diz aqui, no versículo 13, mas aquele que perseverar até o será? Repita comigo assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós podemos perseverar até o dia do arrebatamento. Glória a Deus, Jesus vai vir buscar a igreja. Glória a Deus, Jesus vai vir até as nuvens e nós seremos transformados, nós seremos, tirados da terra. Glória a Deus. Mas a cada dia o Senhor está vindo nos buscar. A cada dia, quando o Espírito de vida sai de nós,
E o corpo vai para a terra, mas o espírito vai para o Senhor a cada dia. Ele está vindo. A cada dia, queridos. Veio para isso, veio para isso. A gente começa a imaginar as pessoas que um dia estavam com a gente e hoje já não estão mais. Que se foram. Mas eu gosto de falar, só foi antes de mim. Porque logo eu vou estar lá também. Logo eu também vou estar lá. Porque quando o cristão fecha os olhos aqui, ele abre os olhos lá no céu. Quando o cristão fecha os olhos aqui. Porque há céu e inferno, né? Não há purgatório não, viu? Purgatório, como diz uma vez um pastor, é um cachorro cheio de pulga. Né? Não há purgatório, há céu e inferno. Mas quando eu fechar os nossos olhos, nós sabemos que abriremos junto com Jesus. Você crê nisso? Amém? Mas para que isso aconteça, querido, nós temos que tomar cuidado. E hoje é ceia. E eu tenho pouco tempo, glória a Deus. Amém? Eu quero que você venha comigo aqui. Em 1 Coríntios, no capítulo 10. Venha comigo. Eu posso ouvir, glória a Deus? Quem está recebendo a palavra, dá uma glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 10. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus falando comigo e com você? No capítulo 10, versículo 14, o versículo 12, 10, 12, diz assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olha que não caia. O que ele está dizendo? Na nossa caminhada, às vezes vimos um cair de um lado, outro cair do outro, outro cair do outro. Então, quando nós vimos o nosso irmão cair, é para nós ir lá e levantar as nossas mãos e trazer o nosso irmão de volta. Se conseguirmos trazer ele de volta, glória a Deus, aleluia. Mas se não conseguirmos, nós temos que olhar para nós mesmos. E às vezes acontece alguma coisa com um cristão, isso vem muito na internet, se acontece um escândalo numa igreja, nossa. A pastora estava vendo, uma sobrinha nossa, né? Ela colocou no status, e algo assim, de uma mulher pregando a palavra, mas pregando a palavra com zombaria, zombando. E ela dizia, Jesus vai voltar, se converta, Jesus vai voltar, sabe, era um verdadeiro demônio nela. E a minha sobrinha, ela colocou no status, e aí Deus usou a pastora Neuza para mandar uma mensagem para ela, e falou, olha, ela está zombando, mas Deus está falando com você. Porque ela dizia, se converta, aceita Jesus, rindo, aceita Jesus. Aí todo mundo estava compartilhando, né? Aí a minha pastora Neuza falou assim, você está vendo como Deus está falando com você? Até o ímpio Ele está usando para falar com você, para se converter. Então o negócio está assim hoje. Então ele diz o seguinte, aquele, pois, que cuida estar em pé, olha, para que não caia. Não veio sobre vós tentação humana, senão, mais fiel é Deus, que nos vos dá, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possa suportar. Quer dizer, o inimigo vai tentar direto, a gente vai, mas o Senhor sempre vai estar do nosso lado. Amém? Pastora, mas o inimigo está fazendo, faz isso, não tem problema não, faz. Sabe, o teu esposo te traiu, trai ele também, sabe, mais ou menos isso. Mas do outro lado está dizendo, não, ore, busca pelo teu casamento, busca pela tua família, ore pelo teu esposo, ore pela tua esposa, sabe, então está em nós, sabe. Quem nós vamos alimentar mais? Qual urso? Qual leão? Nós vamos alimentar mais o falso leão? Ou o leão da tribo de Judá? Amém? Quando ele vai em frente, ore pelo teu lar, ore pela tua casa, ore pela tua família. Ore.
E ele diz, quer dizer, vem a tentação, mas grande é o Senhor, que com a tentação vem, dará também o escape, para que você possa suportar. Amém? Glória a Deus. E no versículo 14 ele diz assim: portanto, meus irmãos, fugi da idolatria. Falo como entendido, julgai vós mesmo que eu digo. Isso Paulo escrevendo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participam do mesmo, nós iremos participar do mesmo pão. Amém? Então o cálice que tomamos, louvado seja o nome do Senhor, o cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? Quando nós estamos orando aqui, quando levantamos o pão para o alto, quando você estende as mãos para cá, quando o cálice chega até você e tomando, todos tomamos, é a comunhão com Cristo, todos estamos juntos, amém? Juntos, participando do corpo e do sangue de Jesus. Mas digo, versículo 21, perdão, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Hoje nós estamos aqui. Nós iremos participar. Você que é batizado, você que não é batizado, está firme. Logo, logo você se batiza e você vai participar também. Você já está aqui. Então é o cálice que nós abençoamos. Nós nos colocamos diante do Senhor para participar do sangue dele, do corpo dele. Nos unimos como irmãos. Somos o corpo do Senhor aqui na terra. Então ele fala, olha, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Não podeis, sabe, estarmos na casa do Senhor, queridos, mas lá no mundo estamos fazendo coisas que só Jesus. Não podemos. Hoje nós iremos orar, consagrar, pedir perdão e participar do cálice. Mas esse cálice tem que dar um mês. No mês que vem nós estaremos aqui novamente pedindo. Pastora, mas a gente peca sim. Vamos pecar, porque a palavra do Senhor diz que aquele que diz que não tem pecado já pecou. Amém? Sabe? Mas não aquelas coisas assim, sabe? Fortes, aquelas coisas que a gente fazia. Não dá lugar. Vai ter um mês. Nós estamos participando hoje, mas vai ter um mês. Mas nesse mês o inimigo vai colocar muitos pratos na minha frente e na tua frente. Vai colocar muitos pratos. Pratos malignos. E aí? O que nós iremos fazer? Iremos se alimentar desses pratos malignos que o inimigo vai colocar na nossa frente? Sabe? Nós temos o Espírito Santo. Então, às vezes, que o inimigo manda um manjar dele, e o manjar do inimigo não é ruim, não. É bonito, porque ele quer agradar, ele quer jogar. Ele falou isso para Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Você não está com fome? Você tem poder para fazer isso. Então, manda que essas pedras se transformem em pão. Mas Jesus olha para ele e diz: está escrito, nem só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Amém? Assim como ele atentou Jesus, ele vai atentar nós. Mas assim como Jesus venceu ele deixou a palavra para mim e para você. Amém? Vem aquela coisa que é ilícita, aquela coisa, sabe, é um dinheiro aí ganhado fácil, é algo assim como a pastora pregou a semana passada. Aí, não, eu vou. Senhor, né? Tem um livro, ele é muito antigo, já li ele muitas vezes, que ele, em situações, a pessoa perguntava: e se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria?
Nós, como cristãos, às vezes aparece cada situação assim que a gente até fala, é de Deus, Deus está abençoando, né? Isso é de Deus. E se Jesus estivesse aqui, o que será que ele faria? Será que ele... Então, às vezes, nós temos que falar. E aí o Espírito Santo vai falar no teu coração e no meu coração. Amém? Que nós não podemos participar da mesa do inimigo. Nada que ele tem, ele não tem mais nada para nós. Então ele vai mandar, ele vai lançar coisas boas mesmo. Ó, se você fazer isso. E tem pessoas que vê as coisas que o inimigo lança e até acha que Deus, né, pastores? Ah, mas olha o que Deus está fazendo. Aí é hora de parar, orar. Senhor, isso vem de ti. Se isso vem de ti, Senhor, então vai vir para mim. Se isso não vem de ti, Senhor, ó, eu rejeito em nome de Jesus. Por mais bênção que seja, não, é o inimigo tentando te enrolar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Terminando, louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse no capítulo 3 e no versículo 22. 3:22 do Apocalipse. Você pode colocar de pé. Versículo 20 diz assim, queridos. Jesus diz: eis que estou à porta e se alguém ouvir a minha voz. Está ouvindo a voz do Senhor hoje? Eu estou ouvindo, porque a palavra é para todos nós. Amém? A palavra é para mim, a palavra é para todos nós. Deus está falando com todos nós aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, essa porta é o nosso coração, é a nossa vida. Entrarei com ele, e com ele cearei, e ele comigo. Essa ceia não é aqui na terra, é lá no céu. Hoje ele está aqui conosco, mas um dia nós estaremos lá com ele. Amém? Hoje ele está aqui, amanhã nós estaremos lá. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. E olha o desejo de Jesus, é lindo, né? Né, pastor? É lindo. Ao que vencer, quer dizer, temos que vencer, temos que chegar até lá. Lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ele está esperando o dia que o Pai fala para ele: filho, vai buscar a tua noiva, vai buscar a tua igreja. Quem tem ouvido? Quem tem ouvido? Quem tem ouvido? O que o Espírito diz às igrejas. Aplaude ele.